queridos irmãos. Estamos novamente aqui para mais uma leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Paramos no 31º vídeo, quando a equipe do Dr. Bezerra de Menezes foi socorrer uma outra instituição. Mas como sempre fazemos no início das nossas tarefas, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, rogando o amparo e o auxílio para mais essa tarefa. Abençoa-nos, Mestre amado, envolve-nos com o teu manto, Mãe Santíssima, Mãe amorosa de todos nós, que possamos assimilar tudo o que esse livro descreve para nós, que possamos, com essa leitura, esse estudo, nos alertar e utilizar, fazer prática diária, o orai e vigiai que o Cristo nos ensinou. Mestre Jesus, ilumina nossa mente e nosso coração, que possamos estar harmonizados e assim tirarmos o melhor aprendizado de tudo isso que nos descreve o livro. Fatos que ocorreram e que continuam ocorrendo nas nossas casas espíritas, conosco e com os nossos irmãos de caminhada. Por tudo agradecemos. Muito obrigada. Que assim seja. Então, como estávamos dizendo, a equipe do Dr. Bezerra foi chamada para socorrer essa instituição que havia crescido muito e para ser administrada, vamos dizer assim, com maior eficiência, começaram a trazer, a contratar especialistas de todas as áreas. E aí foi transformada como se fosse uma empresa. Só que nós sabemos que as casas espíritas não são empresas, não devem gerar lucros. E o que aconteceu dentro dessa instituição? Começou a se fazer presente os funcionários frios, indiferentes à doutrina espírita, interessados somente, como diz o livro, em constantes aumentos de salários e posições de relevo para maiores ganhos. E terminamos no parágrafo que nos fala: quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação que nunca devem estar distantes do trabalho da solidariedade cristã. Bem, isso nós sabemos. Não há lugar numa casa espírita para as duas coisas.
servir a Deus e a Mamon? Não existe essa possibilidade, já nos diz o Evangelho. Então, iniciamos na página 182, iniciamos a nossa leitura e estudo no 32º vídeo que estamos transformando em áudio, e diz assim: graças, portanto, ao excesso de modernização e de recursos específicos, houve a infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiram adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos e exigências de comodidade, com total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. A situação agravara-se de tal forma que estavam ameaçadas as estruturas espirituais do formoso trabalho. Olha que triste. Agora, entre ofensores uns dos outros, interessados em destruí-los, desmoralizá-los, sob o falso pretexto de zelo doutrinário. Em vez do diálogo honesto e franco, sem melindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia, sob o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Ali se havia instalado uma célula espiritual, onde se encontravam também os inimigos do Cristo, que pertenciam ao mesmo grupamento infeliz do mulá que havíamos atendido. No momento, quando chegamos, os servidores da fraternidade, estava sendo preparada uma reunião do Conselho Administrativo para análise de contas e orçamento previsto para o futuro. A divisão entre os servidores era visível, cada grupo fazendo questão de não ocultar a rebelião interna e o interesse de anulação do outro. O fundador da casa, nosso irmão Hermínio, não escondia as preocupações e, demonstrando apreensão em torno dos próximos acontecimentos, acolheu-nos com alegria, mantendo a esperança de resultados favoráveis ao bem, à união. Alguns dos presentes não conseguiram desembaraçar-se dos fluidos morbosos dos inimigos desencarnados que, ultimamente, inspiravam as discussões que sempre resultavam em maior soma de descontentamento. E enquanto era proferida a prece de abertura do encontro, nosso benfeitor destacara-nos a todos para que aplicássemos passes de reconforto em cada um dos membros da sociedade, desarmando-os intimamente e dulcificando-lhes os sentimentos, de maneira que recordassem os dias passados em que se estimavam e contribuíam para a realização dos projetos de socorro aos alienados mentais, aos educandos das diversas escolas, aos irmãos extraviados no caminho redentor de provas e de expiações, aos esfaimados de pão e de paz, naquele recinto que transpirava harmonia e vibrações transcendentais. Comovido até as lágrimas, o diretor-presidente, inspirado pelo fundador da obra, conclamou os amigos e irmãos ao entendimento, enquanto propunha uma nova era de compreensão e de fraternidade. Todos ali estavam por amor à doutrina espírita e anelavam por um mundo melhor que deveria começar em cada coração. As vibrações que se fizeram sentir
eram dúlcidas e repassadas de ternura, como deveria ser sempre em todo lugar onde se mencione o nome de Jesus e se pretenda que ele estabeleça morada. Olha que lindo e que profundo isso. Será que é assim nas nossas reuniões? Os últimos casos, os últimos acontecimentos que estão chegando aos nossos ouvidos, das reuniões que estão acontecendo. Será que Jesus consegue chegar? Será que Jesus está realmente nos nossos corações? Alguns membros, porém, mais renitentes e intolerantes, permaneceram firmes nos propósitos que abraçavam, não se permitindo sensibilizar com a mensagem de compreensão e de tolerância vinculados aos espíritos perturbadores que se compraziam em gerar os conflitos que os perturbavam. Sim, porque eles estavam sendo influenciados, então o orgulho predominou. E assim nós agimos muitas vezes. Logo foi concedida a palavra para os estudos programados. Um desses, mais irônico e desafiador, telementalizado por entidade religiosa que, por sua vez, era vítima de outra mais feroz, deu início à lista de reclamações e exigências, alterando a psicosfera ambiental. Logo, foi seguido por outro descontente, mais outro, transformando o labor que deveria apaziguar todos naquele campo de disputas inúteis e infantis, mas de consequências nefastas. Discutiam com vigor, como se estivessem defendendo interesses materiais imprescindíveis à própria existência, fixados em pontos de vista e em comportamentos egóicos que davam margem à cólera e à inimizade. O dirigente, demonstrando paciência e compreensão, evitava defender-se ou apresentar justificativas que diminuíssem a carga de descontentamentos, informando sempre que as dificuldades do momento exigiam serenidade e apoio de todos para que fossem superadas. Como, porém, as intenções dos opositores fossem negativas, as suas palavras serenas mais os irritavam, com alegações falsas e aparente zelo pela instituição. Compadecido dos corações amigos que ali se encontravam, Dr. Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava sofrimento íntimo, e estimulou-o a expor. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Olha que lindo o Dr. Bezerra de Menezes ditando, vamos dizer assim, para o presidente falar, colocando as palavras certas na boca do presidente. E ele continuou: acusarmos-nos reciprocamente não solucionará os problemas, pelo contrário, torná-los-á de maior dimensão, avançando rumo ao escândalo. E o escândalo somente piorará a situação delicada em que todos nos encontramos. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados que todos temos quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos de matéria e que se comprazem em gerar embaraços e destruir a obra de Jesus na terra. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério.
Fracassamos não poucas vezes, assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara, especial, em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo. Necessitamos de unir-nos no esforço da fraternidade, a fim de, caminhando juntos, contribuirmos com os guias da humanidade em benefício da sociedade feliz da nova era. Muito bem dito. Mas também, tendo um benfeitor colocando as palavras na nossa boca, quem de nós não falaria exatamente o que os irmãos precisavam ouvir no momento, não é assim? O apóstolo Paulo nos fala da urgência de continuarmos o trabalho, qual ele o fez, mesmo que nos encontremos com os joelhos desconjuntados. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro em Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e de Paulo em relação à circuncisão dos gentios que desejavam abraçar o Evangelho. Estavam em debate os preceitos do judaísmo e os da pureza do Evangelho, que a todos se dirigia sem qualquer exigência. A reunião estava sendo tensa e, no momento culminante, Pedro, evocando Jesus, apaziguou os ânimos, concordando com Paulo e humildemente lhe pedindo perdão, num gesto que desarmou os litigantes. Essa atitude de elevação evitou um dissídio lamentável entre os servidores mais abnegados do Mestre, crucificado, preservando-se a unidade doutrinária. A importância de reconhecermos quando erramos, de nos fazermos pequenos, porque é o que somos. Mas na maioria das vezes nos deixamos levar pelo orgulho, aí criando inimizades, desafetos, mas enfim, vamos na caminhada, vamos tentando melhorar a cada dia um pouco, se é que queremos realmente seguir o Cristo. E ele prosseguiu: não temos alternativa, senão unir-nos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam em nossa casa, levantá-la da situação em que se encontra e mantermos a união, porque se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Desse modo, contamos com a complacência de todos os membros deste conselho, o que não equivale dizer anuência com o que esteja errado, esforçando-nos por corrigir o que seja possível e evitar futuros comprometimentos desse gênero. Fez uma pausa oportuna, enquanto todos os membros ouviam-no com respeito, inclusive os mais fervorosos adversários. Utilizando-se do clima psíquico e emocional, o irmão Virgílio Almeida, telementalizado pelo benfeitor, acercou-se dos companheiros sob pressão perturbadora e, utilizando-se de recursos magnéticos, afastou os seus obsessores, que se puseram a clamar, revoltados, e saíram prometendo desforço. A reunião prosseguiu em outro clima, qual se a fraternidade voltasse aos amigos, e foram tomadas providências especiais para minimizar as consequências dos problemas graves, abrindo perspectivas de soluções em médio prazo. Terminadas as discussões e programadas as diretrizes que poderiam atender e diminuir as preocupações gerais, um ar de esperança animou-os a todos,
que puderam conversar com mais serenidade e respeito pelas opiniões diversas, credoras de consideração. O poder dos benfeitores, sempre que alguém evoca o pedido de amparo, pede o amparo, pede o auxílio, e eles vêm com todo o amor, com toda a misericórdia por todos nós. Isso é muito bom, nos dá grandes esperanças. Dirigimos-nos aos ambientes de atividades espirituais e podemos participar dos labores socorristas aos desencarnados que eram trazidos para repouso e posterior transferência para as comunidades nas quais seriam internados. Logo após, fomos visitar o Departamento de Assistências aos Enfermos Mentais e Obsidiados, recordando-nos da Casa do Caminho, na estrada de Jope, próxima a Jerusalém, onde Pedro, Tiago e João vivenciavam o Evangelho após a ascensão do Senhor. Como podiam atender a multidão de infelizes com os parcos recursos de que dispunham naqueles longes dias? Era o psiquismo do Mestre que os sustentava e que socorria aqueles variados quadros de perturbação psíquica, de possessão, de miséria de todo porte, de enfermidades desgastantes e deformadoras, de pústulas generalizadas e de sofrimentos inenarráveis. É mesmo, se voltarmos o nosso olhar para aquele tempo, como com tão parcos recursos que nos diz, nos conta a história, eles socorriam tantos irmãos, como diz aqui, uma multidão de infelizes, né? A presença desses apóstolos do amor e da caridade exteriorizava energias vigorosas que revitalizavam os necessitados, que lhes diminuíam as dores e as angústias do coração, proporcionando esperança de paz, mesmo que após a morte. Isso nos dá um exemplo, né, queridos irmãos, de casas que querem tantos e mais quantos para poder fazer alguma coisa. Isso nos prova que eles não tinham muito, mas davam muito. Nos prova exatamente o contrário. Quando queremos ter alguma atitude com amor verdadeiro, o Cristo está ali nos auxiliando. E eles conseguiram. E hoje tem casas enormes na estrutura e tão pequenas em amor, e tão longe do verdadeiro amor do Cristo. Na atualidade, rica de conhecimentos e técnicas, porém pobre de sentimentos de fé e de abnegação, o trabalho é mais árduo porque se faz acompanhado das exigências impostas por leis, às vezes arbitrárias, nas quais o amor cede espaço ao tecnicismo remunerado. Bem assim. Nada obstante, podíamos constatar a força grandiosa do Evangelho que elegia servidores fiéis para atender a dor na sua multiface, com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia, simultâneos aos reconhecidos, valiosos conhecimentos científicos. Os dois mundos ali se mesclavam com mais vigor na massa de desencarnados e encarnados em luta, em socorro, em intercâmbio sob as claridades da doutrina espírita. Que bom! Mesclado ali com aqueles outros trabalhadores, esses trabalhadores fiéis, seguidores fiéis da doutrina espírita, dando o melhor de si. E isso não passa despercebido para o plano espiritual. Então, podemos enganar a nós mesmos, mas não enganamos jamais o plano espiritual. Quando
estamos cometendo as nossas atitudes, podemos mascarar, usar as máscaras uns para com os outros aqui, não com os desencarnados, especialmente aqueles irmãozinhos que estão à espreita, esperando que resvalemos na nossa conduta para que possam semear a discórdia, semear desavença entre todos nós, que possamos pensar em tudo que foi lido, refletir e ver o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes. Encerramos aqui este capítulo. No próximo, entraremos no capítulo 14, na página 189, em Providências Salvadoras. Obrigada por me ouvirem, e levando mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos quando estamos nas tarefas do bem, com pensamentos elevados. Por tudo te agradecemos, Mestre, por cada oportunidade que temos de elevação espiritual, que possamos a cada dia subir um pouquinho rumo a Ti, com amor, com misericórdia, compreensão, força e sabedoria, além da nossa fé, que ela seja imbatível, para nos fortalecer na caminhada hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo estudo.